Olá, pessoal. Essa nossa aula é sobre fotomorfogênese, que seriam os mecanismos de resposta das plantas à luz, as respostas com modificações no seu padrão de crescimento. É importante a gente perceber a diferença de fotomorfogênese e de fotossíntese. Na fotomorfogênese, tanto pode haver modificações no padrão de crescimento, quanto no padrão de produção de substâncias, inclusive nas alterações no relógio biológico de plantas. Vários, várias organelas de plantas, vários mecanismos de planta são feitos para funcionar só durante o dia ou só durante a noite. E como é que eles são percebidos? Através de sinais luminosos. Não é a energia da luz, é a percepção da luz como um sinal, como uma mensagem, uma indicação. E como que isso acontece? A percepção da luz, ela envolve basicamente, assim como a percepção de todos os mecanismos sensoriais, ou quase todos, envolve três etapas. Inicialmente, um mecanismo sensorial. Esse mecanismo sensorial se refere no caso, um sensor de luz. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o fitocromo. Esse sensor de luz, então, dispara uma alteração nesse local da planta que faz a percepção de luz. Também existe um local específico. Geralmente, são os ápices, a região dos meristemas apicais. Então, quando ocorre essa percepção de alguma característica específica no ambiente luminoso, isso altera a produção de algum hormônio, né? Um hormônio relacionado ao crescimento vegetal. Por exemplo, o ácido indolacético. Esse hormônio, então, é transportado por um caminho específico e chega a um outro local da planta. Às vezes essa resposta ocorre no mesmo local, às vezes ocorre em locais diferentes. E nesse sentido é muito parecido com o hormônio animal. Mas o fato é que, mesmo que ocorra no mesmo local, o hormônio age como um intermediário, uma substância intermediária, entre aquele mecanismo que normalmente é proteico, ou seja, envolve proteínas, aquele mecanismo de percepção da luz, a um intermediário até um outro mecanismo que também envolve proteínas receptoras e todo um outro conjunto de ações dentro das células que a gente chama de mecanismo de resposta. Por exemplo, quando a gente vê uma planta crescendo em direção à luz, né, que a gente chama de fototropismo, em uma janela, por exemplo, ela está dentro de casa, está muito escuro para ela e ela cresce em direção à luz. O que está ocorrendo? Ora, um sensor de luz no ápice, fototropina e fitocromo, muda o transporte do hormônio ácido indolacético, auxina. E esse hormônio desce do meristema apical do caule em direção às raízes. E ao fazer isso, quando chega na região de alongamento, a auxina é um hormônio que estimula o alongamento celular no caule. Quando chega na região de alongamento, aquelas regiões mais no escuro crescem mais. Isso faz com que a planta responda com crescimento em direção à luz. Eu vou detalhar isso mais tarde quando eu falar de auxílio. Mas o importante aqui, é a gente perceber, por exemplo, nesse caso, que a percepção da luz ocorre no meristema apical, mas que o mecanismo em si, esse mecanismo que promove o movimento da planta, ocorre na região de alongamento, o que pode ocorrer muitos milímetros abaixo do ápice. Entre os vários mecanismos sensoriais, então, bem conhecido o mecanismo sensorial de luz vermelha.
Os mecanismos sensoriais de luz são basicamente uma molécula sensorial que é ligada a uma proteína. Então, a molécula em si tem uma parte que percebe a luz, que é modificada pela luz, e uma proteína. O que acontece aqui, ó, é que essa parte que absorve a luz, que a gente chama de cromóforo, ela funciona como uma chave de liga e desliga, ou seja, muda a proteína do estado inativo para o estado ativo. Tá? Então, essencialmente, o que acontece é o seguinte: se essa molécula, o cromóforo, absorve luz de um determinado comprimento de onda, também vou explicar mais tarde, essa proteína vai ser ativada ou desativada. Se é uma semente que está germinando e está crescendo totalmente no escuro, ela nunca viu luz. Então, quando ela absorve luz pela primeira vez, ativa a proteína e isso provoca uma resposta específica, uma mudança ou no padrão de produção de substâncias que vai, enfim, criar uma resposta que pode ser a fuga da sombra, germinação, fototropismo, enfim. Entre os mecanismos sensoriais de luz, mais conhecido, mais trabalhado que a gente vai lidar na aula de hoje é o fitocromo. Mas tem outros mecanismos sensoriais de luz. Por exemplo, a fototropina, também muito relacionada ao fototropismo, que é um sensor de luz azul. O criptocromo, que também é um sensor de luz azul, que percebe alguma coisa de ultravioleta A. E também há uma grande suspeição que existem outros mecanismos sensoriais de luz, principalmente da faixa de ultravioleta B, que já é uma radiação bastante destrutiva. Né? Mas se conhece muito pouco ainda sobre esses mecanismos sensoriais. Então, os mais conhecidos são os mecanismos de percepção do azul e do vermelho. E existe um intenso trabalho há mais de 100 anos com a percepção do vermelho. Esse, esse, essa molécula que percebe então luz vermelha, que a gente chama de fitocromo. Cromo é cor, fito é planta. Né? O nome seria como que a planta percebe cor. Tá? Não é fotossíntese de novo, né? Mas essa molécula básica é muito parecida com a molécula da clorofila, que é a molécula que captura a luz para fazer fotossíntese. Muito parecida mesmo. Essas unidades aqui, A, B, C, D, estão vendo? Tem um nitrogênio, né? É uma cadeia fechada. Então, essas 4 cadeias fechadas, o nome químico para ela é pirrol. Então, aqui nós temos um tetrapirrol. A cadeia total desse tetrapirrol é aberta. Olha a clorofila como é. A clorofila também é um tetrapirrol. Totalmente semelhante. A cabeça da clorofila é um tetrapirrol, só que um tetrapirrol de cabeça fechada. E no interior da cabeça tem um átomo de magnésio. No caso do fitocromo, nós temos um tetrapirrol de cadeia aberta, tá? E que se liga a uma proteína. No caso da clorofila, ela tem uma cauda hidrofóbica longa e fica dentro da membrana interna do cloroplasto. Tá? Essa molécula, então, é uma molécula que a gente pode encontrar no citossol. Dependendo da condição, ela também pode ter afinidade com lipídio, mas não vem ao caso agora. Então, é muito semelhante à molécula da clorofila, mas faz uma coisa totalmente diferente da clorofila, que é a percepção de luz vermelha. Como está aqui, ó, ela é chamada de fitocromo inativo ou fitocromo vermelho, que em inglês é Phytochrome Red.
O fitocromo vermelho, então, é o principal pigmento da fotomorfogênese. Obviamente, a clorofila, como pigmento geral, é mais importante do que o fitocromo, mas como pigmento sensorial, o fitocromo é o mais importante. Tá? Então, para fins de fotomorfogênese, o fitocromo é o mais importante. Ele absorve luz vermelha nessa faixa de comprimento de onda. Quem não sabe o que é isso, né? Se refere à cor da luz. Então, a gente está falando de luz vermelha, 660, 670 nanômetros de comprimento de onda. E ao fazer isso, o que ocorre com o fitocromo é que esse último pirrol gira. Vejam, ele não perdeu um elétron, não aconteceu nenhuma coisa química com ele. Continua com as mesmas características, a não ser pelo fato que nessa forma, essa última cadeia pirrólica girou quando recebeu luz vermelha. Isso altera, na verdade, toda a química da substância, ou seja, não tem uma modificação de sua composição, mas essa mudança de formato da molécula, essa isomerização que ocorre aqui, muda as propriedades e ela passa para a forma ativa, que é chamada de fitocromo vermelho extremo, ou Phytochrome Far Red. Ok? Então, o fitocromo é produzido na forma inativa e se ele percebe luz vermelha, ele muda para a forma ativa e quando ele está na forma ativa, ele acaba ligando a proteína associada que vai disparar uma série de respostas. Tá? Então, o resumo disso, né? A luz vermelha, ao chegar no fitocromo vermelho, promove a sua ativação e, com isso, ele é convertido no fitocromo vermelho extremo e causa as respostas fisiológicas. Quais respostas? Algumas daquelas que a gente já viu. A gente vai ver em detalhe mais tarde, um pouquinho mais. Por exemplo, se a gente pegar aquelas sementes de alface que eu mostrei para vocês antes e colocá-las no escuro totalmente, manter no escuro total, escuro mesmo, tipo assim, cobrir com 2, 3 camadas de papel alumínio para que não entre nenhuma luz aqui, a gente vai perceber que a germinação dessas sementes vai demorar muito mais. Porém, se a gente colocar a luz vermelha, mesmo apenas uns poucos minutos de luz vermelha, essas sementes vão germinar. Por que que aconteceu isso? Então, o fitocromo vermelho recebeu luz vermelha, ativou, aí ele ativou a proteína ligada a ele, né? A parte proteica do fitocromo. E isso causou uma mudança do planejamento, da programação dessa semente, né? Digamos assim, ela agora sabe que o ambiente tem condições adequadas para germinar e germina. Então, esse pequeno sinal de luz vermelha provocou uma mudança no fitocromo e, por sua vez, disparou o processo de germinação. Então, o que ele fez aqui é que ele eliminou um bloqueio que existia nessa semente. Ela já tinha água e temperatura suficiente para germinar, mas não germinou porque a luz não era adequada. Quando recebeu uma pequena luz vermelha, ela percebeu que tinha condições adequadas para germinar. Fitocromo é uma substância muito importante para a planta. E por causa disso, existem grandes grupos de fitocromos em plantas. Fitocromo A, fitocromo B, fitocromo C, fitocromo D, fitocromo E. E a gente pode agrupar esses fitocromos essencialmente em dois grupos. O fitocromo A
e o fitocromo B. Todos os outros grupos se assemelham ao fitocromo B. Então, todos têm o que a gente chama de resposta reversível. O fitocromo A, por sua vez, tem uma resposta irreversível. Lembra que eu falei para vocês que aquela substância que percebe a luz funcionava como uma espécie de liga e desliga? Tá? Então, no fitocromo a luz só liga. Uma vez ligado, não desliga mais. No fitocromo B, liga e desliga. Né? O efeito disso em condições naturais é um pouco questionável, mas é um efeito muito interessante assim mesmo, que foi observado em laboratório. Né? Bom, e a gente consegue identificar qual fitocromo está envolvido nos diferentes processos pela reversibilidade. Eu vou mostrar alguns deles. Então a gente viu que as famílias de fitocromo podiam ser do fitocromo A ou a família do fitocromo B. Mas existem também a quantidade de luz. Plantas respondem a uma diversidade de quantidades de luz. No caso do fitocromo, quase sempre essas quantidades são muito pequenas. Por exemplo, a intensidade necessária para disparar uma resposta de ultra baixa intensidade, característica do fitocromo A, é tão baixa, que uma única piscada de vagalume é suficiente, tem energia suficiente para disparar essa resposta. A luz da lua satura esse tipo de resposta. Então, o que acontece com o fitocromo A? Ele precisa de tão pouca energia luminosa para ele transformar, que essencialmente nem precisa ser luz vermelha. Tá? Qualquer quantidade de luz vai fazer ele se transformar. E nesse caso, também não existe nenhum tipo de luz que possa reverter a resposta, como acontece no fitocromo B. Então, gente, basicamente qualquer luz verde, vermelha, azul, em qualquer quantidade, dispara a resposta do fitocromo A. E uma vez que ocorreu isso, uma vez que ocorreu esse fenômeno, não há a chamada fotorreversão. Não tem como reverter. Né? Porque mesmo que revertesse uma das moléculas, vai ter outras lá que vão estar se transformando na forma ativa. Para entender melhor isso que eu falei, a gente precisa entender a reversibilidade que ocorre com o fitocromo B. O fitocromo B exige um nível de energia 100 vezes maior do que a intensidade de luz para ultra baixa intensidade. Tá? Por causa disso também, a gente começa a perceber que tem alguns tipos de luz que são mais eficientes. Por exemplo, a gente percebe que a luz vermelha é super eficiente para causar essa resposta. Tá? Se ultra baixa precisa de quase nada de luz, e também 100 vezes nada continua sendo nada. Né? Então a quantidade de luz aqui continua sendo muito pequena. Algo em torno de 5 minutos de luz vermelha fraca é suficiente para essa resposta acontecer. Agora, o que acontece é que essa resposta é reversível por um outro tipo de luz chamado luz vermelho extrema. Significa o seguinte: vamos dizer que a gente pegou nosso fitocromo B, estava lá, jogou uma luz vermelha nele. Ele vira fitocromo vermelho extremo. E ele recebe esse nome porque ele responde à luz vermelha extrema. O que é luz vermelha extrema? É infravermelho próximo. Tá? Então, logo depois da faixa do vermelho,
que termina em 700 nanômetros, começa o que a gente chama de vermelho extremo ou infravermelho. Então, cerca de 730 nanômetros, um vermelho que a gente tem dificuldade para enxergar, porque ele já é um vermelho de muito pouca energia. Mas se a gente colocar ali 20 ou 30 minutos de luz vermelha extrema, que seria equivalente àquela luz do anoitecer, bem do anoitecer, ela já é suficiente para que essas respostas do fitocromo sejam revertidas. Do fitocromo B. Então, na verdade, nesse caso de respostas ao fitocromo B, a gente consegue fazer umas brincadeiras interessantes. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Né? Com a reversão do fitocromo. Ainda existem as respostas a alta intensidade luminosa, que também são do fitocromo A. O fitocromo a maior quantidade dele é produzida em plantas que germinam no escuro. Então, uma planta recém-germinada, antes de receber luz, tem uma quantidade relativamente alta de fitocromo A. Isso é responsável por essas respostas de intensidade ultra baixa. Logo que a planta recebe luz, essa quantidade de fitocromo A cai muito e permanece durante toda a vida da planta em uma concentração muito baixa. Mas mesmo nessa concentração muito baixa, ela controla as respostas a alta intensidade luminosa. Esse tipo de resposta depende de várias horas de luz. E tem alguns fenômenos importantes controlados por ela. Por exemplo, o alongamento do epicótilo, parte de cima do cotilédone, ou a fuga da sombra, que a gente falou, o estiolamento, que a gente já falou lá atrás, são controlados pelo fitocromo A. Obviamente, como precisa de várias horas para esse tipo de resposta acontecer, também não tem como reverter. Como assim? Vai passar várias horas num tipo de luz. Se você mudar essa luz por várias horas, esse processo de reversão de funcionamento, essa mudança de padrão de funcionamento, é tão demorado que a resposta já aconteceu. Tá? O fitocromo já disparou a produção do hormônio e já disparou o mecanismo de resposta, como eu falei lá atrás. Então, já passou do tempo de agir. Né? Então, o fitocromo A já agiu. Por isso, é considerado também irreversível. Okay? Então, essa fotorreversão do fitocromo B é quando o fitocromo vermelho recebe luz vermelha, ele se transforma em fitocromo vermelho extremo, como a gente viu antes. Porém, quando o fitocromo vermelho extremo recebe luz vermelha extrema, ele torna de novo para a forma FV. E por que o fitocromo A não é reversível? Ora, um dos motivos é que a energia da luz vermelha extrema já é suficiente no fitocromo A para converter ele na forma ativa. Tá? Bem, então esse fenômeno que eu estou mostrando para vocês é a reversão luminosa. Ok? Então, o fitocromo do tipo B pode sofrer fotorreversão, que significa, se ele for iluminado com luz vermelha extrema, ele pode reverter para a forma inativa. Isso tem que acontecer durante um curto período, porque se a produção do hormônio, a alteração da resposta já tiver ocorrido, então isso aqui não funciona mais. Tá bem? Então tem um que a gente chama de tempo de escape dessa resposta. Aqui um exemplo de um fenômeno que é uma resposta reversível do fitocromo B. A gente tem sementes de alface, normalmente, algumas germinadas, tem sempre algumas sementes que escapam do processo,
Quando deixadas no escuro, não germinam. Quando iluminados com luz vermelha, 660, 670 nanômetros, basicamente todas germinam. Mas olha o que interessante, o que acontece se você pegar essas sementes que não germinaram, obviamente. Você pega a semente seca, aí você coloca ela 5 minutos em luz vermelha e depois coloca mais 30 minutos em vermelho distante e fecha de novo. Entendeu? Nesse caso, na hora que recebeu água já estava no escuro. Nesse caso, recebeu água, recebeu luz vermelha e germinou. Nesse terceiro caso, recebeu água, depois recebeu luz vermelha, depois vermelho distante e não germinou. Pô, mas peraí, qual que é a diferença desse aqui? Eles têm um tratamento a mais. Fizeram tudo o que fizeram aqui. Mas por causa desse tratamento a mais, as sementes não germinaram. É claro que esse tratamento tem que ser aplicado bem no comecinho. Né? Se você for aplicar depois que elas começaram a germinar, não adianta mais. Tá bem? Então, luz vermelha extremo, não germina. Olha que legal. Se você colocar vermelho, vermelho extremo e depois vermelho de novo, germina. Vermelho, vermelho extremo, depois vermelho extremo de novo, não germina. Então o que a gente está vendo aqui é como se a gente descobrisse a chave de liga-desliga da germinação da alface. Se eu jogo uma luz vermelha, ligo a germinação. Se eu jogo uma luz vermelha extremo, desliga a germinação. E assim por diante. Por quanto tempo? Até escapar do período de controle. Vai chegar uma determinada hora aqui que não vai mais funcionar. Porque já recebeu tanta luz vermelha, essa resposta já chegou num limite. Né? Enfim, já passou o período. Outro fenômeno notável que eu já falei para vocês é a medição do comprimento do dia e que eu também tinha dito que é importante para a detecção da época do ano. Por que planta tem que detectar a época do ano? Ora, isso é importante para várias coisas, mas principalmente para o florescimento e também para a produção de reservas. A planta tem que produzir reservas nos tempos melhores para usar nos tempos piores, igual todo mundo, igual todo ser vivo. E também, no caso do florescimento é a preparação para produzir uma nova vida. Então, as plantas sincronizam a época ideal do ano por dois motivos. O primeiro é por sincronia, ou seja, planta macho, planta fêmea tem que florescer ao mesmo tempo. Mas como é que elas sabem qual que é o tempo para florescer? Pois é, uma das formas é medir o comprimento do dia. Tá? Outra característica é que as sementes produzidas pela espécie devem ser produzidas na melhor época do ano possível. Por quê? Porque uma vez que a flor surge, vai dar um determinado tempo relativamente fixo em que essas sementes vão cair no chão. E daí, para muitas espécies, ela tem que estar pronta para germinar. Outras espécies preferem aproveitar a melhor época do ano para produzir sementes. Então a semente vai cair no chão lá no final da época boa. Tá? São estratégias diferentes. Bem, e como é que a planta percebe, então, o comprimento do dia? Ora, na verdade, a planta percebe o comprimento da noite. Por exemplo, existem plantas que só florescem se medirem uma noite
longa. O que é uma noite longa? Olha, planta florescida, aqui é representado por essa barra marrom maior do que a metade, tá vendo? Maior do que a metade. Então, num dia de 24 horas, isso aqui representa noite longa. Essa planta que floresce com a noite comprida é chamado de plantas de dias curtos. Como assim ela mede a noite? Por que chama então planta de dia curto? Ora, porque quando descobriram esse fenômeno, pensaram que o que disparava esse fenômeno era o comprimento do dia. Mas hoje existe muita evidência dizendo que quem dispara é o comprimento da noite. Então, o que acontece com esse tipo de planta é que elas têm um cronômetro, um relógio interno, que mede a duração da noite. Quando a duração da noite, no caso desse tipo de planta, de dia curto, quando a duração da noite for maior do que um determinado período, varia de espécie para espécie, mas que é chamado de fotoperíodo crítico. Então, quando dura mais do que esse período, aí a planta floresce. Tá? É por isso, gente, que quando a gente compra essas plantinhas de supermercado, aquelas plantas suculentas, que nem calancho, a gente já compra elas floridas. Por exemplo, o supermercado sempre tem delas. Mas você leva elas para casa e depois que ela para de florescer, nunca mais floresce. Por quê? Porque a nossa região não tem a condição luminosa necessária para essa planta florescer. Tá? Ela é uma planta de dia curto, mas na nossa região os dias têm sempre a mesma duração. Então, ela sempre vai estar na forma vegetativa. Tá bem? Então, planta de dia curto, mede a noite. Se a noite for longa o suficiente, ela vai florescer. Tá? Ah, e como é que a gente sabe que ela mede o comprimento da noite? Sem me alongar muito nesse conceito, ela percebe, a gente sabe que ela percebe, porque se você colocar um flash de luz, por exemplo, acender uma luz no meio da noite, ela não floresce. O que aconteceu aqui? Por que ela não floresceu agora? Ora, ela não tem mais a noite longa. O que ela está tendo? Uma noite curta, um dia que tem uma duração muito curta, um dia bem escuro, mas com duração muito curta, não dá nem para fazer fotossíntese, e depois outro dia muito curto. Então aqui, ó, se ela tinha antes um dia com duração de 14 ou 16 horas, agora ela, ou melhor, uma noite com 16 horas, agora ela tem 2 noites seguidas. E por isso ela não floresce mais. Se a gente fizer o contrário do lado do dia, por exemplo, se colocar uma capa no meio do dia, isso não vai alterar o padrão de florescimento. A única forma de alterar o padrão de florescimento é mexer com a noite. Tá? Mas o mecanismo que dispara isso é o sensor que percebe isso. Bom, então a gente viu ali uma planta de dia curto. Também existem plantas de dias longos. Significa o quê? Só florescem quando o dia é curto. Nesse caso, existe uma estratégia para fazê-las florescerem, que é fornecer uma quantidade de luz suficiente no meio de noite e elas vão florescer. Tá? Como é que a gente sabe, então, dessas coisas? Como é que a gente sabe que o fotoperiodismo funciona assim? Ou que ele usa fitocromo? Bom, é, por causa desse flash no meio da noite, né? Então a gente conhece as plantas de dia curto e a planta de dia longo pela resposta à luminosidade. Tem mais de 100 anos que o fenômeno é estudado. E isso acontece por causa de um outro fenômeno que ocorre com o fitocromo.
É o seguinte: o fitocromo é produzido na forma inativa, que é o fitocromo vermelho. Quando ele recebe luz vermelha, ele muda para a forma ativa, fitocromo vermelho extremo. E se você deixar essa planta no escuro total, por exemplo, atravessando uma noite, durante a noite, vamos supor que tinha lá, sei lá, alguns bilhões de moléculas de fitocromo que se converteram, estão na forma ativa. Durante a noite, depois de algum tempo, ela começa a voltar naturalmente para a forma inativa. Ela relaxa a posição que ela mudou. Então volta para a forma inativa. Isso significa que ao passar da noite, vai diminuindo a quantidade de moléculas ativas de fitocromo. Entendeu? Então começou a noite, tem um monte dessas moléculas. Ou seja, muito mais fitocromo ativo do que fitocromo inativo. Conforme vai passando a noite, vai diminuindo o fitocromo ativo e aumentando o fitocromo inativo. Tá? Se por acaso diminuir a tal ponto que a quantidade de fitocromo ativo seja insuficiente para sustentar um determinado processo, vai disparar a resposta. Tá? Que pode ser o florescimento ou pode ser a inibição do florescimento. Ok? Então, e como é que a gente sabe que é o fitocromo que está envolvido? Ora, inicialmente por causa do tipo de luz que afeta isso. E é claro, hoje a gente conhece inclusive a biologia molecular desse fitocromo de forma muito clara. Mas tem um outro fenômeno muito interessante que é o seguinte: se você pegar no meio da noite, então, se você colocar luz vermelha durante uns, sei lá, 15, 20 minutos de luz vermelha, você vai ter o corte da noite. Então, você vai ter 2 noites curtas. O que antes era uma noite longa, passa a ser 2 noites curtas. Agora, interessante é o que acontece quando você, logo depois da luz vermelha, você deixa ligado por meia hora, um pouco mais, luz vermelha extrema. Nesse caso, é como se não tivesse quebrado a noite. Ou seja, o sinal da luz foi percebido, mas ainda não deu tempo de disparar a resposta de quebra da noite. Então, antes de disparar a resposta, recebeu o sinal de desliga. Okay? Por causa disso, então, e olha, dá para fazer isso várias vezes, que nem ocorreu lá com a alface. Por causa disso, a gente sabe que esse fenômeno é controlado por fitocromo B. Ok? É isso que eu tinha por enquanto. Muito obrigado.